Ferreirinha jogou muita bola jogando de ala, cara. Aí eu peguei aqui alguns bastidores sobre isso. O que acontece? O Crespo, quando ele soube, né, que ele não tinha o Enzo Dias estava suspenso, ele já não tinha cogitado a possibilidade do Patrick jogar, porque né, o Patrick teve chances e acabou não aproveitando. Então ele até por uma questão de preservar o atleta. Talvez se fosse um jogo contra o Juventude, contra o Sport, contra uma equipe que estivesse na parte de baixo da tabela, ou nem precise tanto. Talvez se fosse até com o Bragantino, próximo adversário, era bem possível que o Patrick fosse para esse jogo. Mas por ser o Flamengo e tudo, existia um risco muito grande, até porque o Patrick não passa confiança alguma. E aí ele já, na segunda-feira, já tinha conversado com o Ferreirinha sobre essa possibilidade, o Ferreirinha de imediato topou. Na terça-feira, novamente, vai jogar de ala, a gente definiu, passou uns vídeos para o Ferreira, passou os vídeos também para a comissão técnica. O fato da escalação do Flamengo também ajudou, porque o Crespo e a comissão já imaginava que o time que iria para o campo seria o quarteto ofensivo. Se a gente for pegar o quarteto do Flamengo, você tem Samuel Lino, que joga lá na outra ponta. Os outros três, o Plata, o Arrascaeta e o Carrascal, eles têm como pressuposto eles não irem para a ala, não irem para a ponta. Eles vão afunilar, eles vão sempre para o meio, eles sempre vão buscar o jogo centralizado, diferente do Samuel Lino, que vai lá para a ponta esquerda. Mas do lado do Ferreirinha ia ficar meio que um mano a mano com o Emerson Royal, que é um lateral um pouco mais ofensivo do que o Varela. Então aí, no mano a mano, existia a impressão ali. Bom, o Ferreirinha pode até perder alguns lances, e até o Luiz Gustavo e o Sabino foram orientados para dar essa cobertura para o Ferreirinha, mas ofensivamente ele pode ganhar duelos individuais, e foi assim que aconteceu com o Emerson Royal. Então o Ferreirinha topou desde o primeiro momento, ele gostou da ideia de jogar por ali. Depois do jogo também ficou muito feliz, óbvio, né, pelo gol, pela participação, por ter jogado, e é uma ideia que o Crespo deve adotar aí em algumas partidas. O Enzo Dias é o titular da posição, o Wendel é só no ano que vem, o Patrick não dá para confiar, o Nicolas ainda vai precisar maturar um pouquinho mais, o Nicolas deve jogar a copinha e depois sim subir definitivo. Então é uma alternativa legal que foi conversada, não foi treinada, tá, gente? Esse também foi um fator importante para o Crespo apostar as fichas nisso, porque teve treino segunda e terça, mas fica até claro naquela polêmica do Oscar, quando a gente fala que tem treino com bola, tem atividades com bola, mas quando a gente fala, não treinou assim, é porque não fez o coletivo, sabe? Eles fazem, antes das partidas, quando tem ali, por exemplo, a semana cheia para poder trabalhar, eles fazem um coletivo, chamam os jogadores da base para complementar esse coletivo, e fazem ali o 11 contra 11, às vezes dividem em 3, 4 times ali, 2 para jogar em cada campo, fazem esse coletivo para ir testando, para ir variando, para fazer esses testes. Não deu tempo de fazer porque só foram 2 treinos, foram segunda, aliás, foi domingo ele jogado, foi domingo ele teve treino, não lembro, acho que não. Não, o São Paulo jogou domingo, né? Então foi segunda e terça, teve só 2 treinos e não deu para fazer esse coletivo. Então, até a ideia pensa, se eu colocasse o Sabino ou o Luiz Gustavo, ficaria muito distante, porque um é zagueiro, o outro é volante. Se eu colocasse o Cedric com o Mailton do outro lado, ia ser pé trocado. Cara, eu vou no Ferreirinha. Ferreirinha, ele já joga de ponta, ele só vai descer um pouquinho, vai jogar de ala. Então foi a opção mais segura e que o Crespo acreditou ser a mais viável para essa partida, e na minha visão deu certo. O Ferreirinha como atacante tem as suas dificuldades, né? Porque ele não, o principal para ele ser uma dupla de ataque, o principal é o que ele não tem, que é a finalização. Às vezes o Ferreirinha ele acerta uma finalização, minha Nossa Senhora, que a gente fala, caramba, incorporou o Cristiano Ronaldo do Morumbis, mas tem outras ali que a gente lembra que é o Ferreirinha, que é umas finalizações bem mequetrefes. Então, assim, é um jogador que precisa evoluir muito nesse cenário. E aí, jogando de ala, no 1 para 1, na jogada individual, eu gostei demais dele nessa posição. A informação que eu tenho, ele deve ser mais utilizado por ali em alguns jogos, tá? Principalmente, por exemplo, segundo tempo, vai contra o Bragantino, tá 1-1, o Ferreirinha começou no banco, tira o Enzo Dias e bota o Ferreirinha. Então é algo que será mais usado pelo Crespo, ele gostou, o Ferreirinha também gostou de atuar por ali, e acho que pode ser um ressurgimento aí por parte do Ferreirinha.
que você achou aí do nosso querido Altemir Ferreira Júnior, o popular Ferreirinha, jogando de ala pela esquerda, Ilídio Teixeira? Então, até comentamos durante a partida isso ontem, né? Se o Ferreirinha, ou Ferreira, né? Que agora ele quer se chamar de Ferreira. Se o Ferreirinha ou o Ferreira jogasse essa bola toda, tava no Real Madrid. Não ia estar jogando no São Paulo. Ontem o Ferreira jogou muito bem, ele jogou bem até defendendo, para falar a verdade. Ele defendeu bem e atacou melhor ainda. O drible que ele deu no tal do Emerson Royal, que aliás era da nossas categorias de base, o Emerson Royal. Esse é mais um dos que saiu, a gente nem viu jogar. O drible que ele deu no lateral direito da seleção brasileira ontem foi coisa de cinema, eu diria. E pro Emerson foi um vexame. É que é aquela coisa, né? Ele fez o drible, que é bem mais difícil. Ele passou pelo Emerson Royal e acabou levando o Saul também, que veio na cobertura e não conseguiu pegar o Ferreirinha. Só que na hora de fazer o cruzamento ali, ele deveria ter rolado a bola para trás. O Bobadilha estava vindo ali babando para chutar aquela bola pro gol. Ele jogou em cima do zagueiro do Flamengo, que acho que deve ter sido o próprio o que era do Santos, que jogou de zagueiro ontem. Caramba, Danilo. Danilo. Ele jogou em cima do Danilo e acabou cedendo o escanteio ali, mas que jogada que o Ferreirinha fez. E teve um chute que ele deu também no segundo tempo. Não foi no primeiro ainda. Não, foi no segundo. Que ele bateu assim de. A chapadinha do neném que a gente fala, né? Aquela que o cara corta e tira do goleiro. E por pouco ele não faz um golaço também. Realmente o Ferreirinha, ele deveria treinar mais a parte do arremate, do chute. Ele teria que fazer um desenvolvimento mesmo de treinar o chute ao gol, que é a grande falha dele. É o que ele faz de pior. Então, o Ferreira, é aquilo que eu e o Fábio, a gente cobra na segunda. Um jogador profissional, ele tem que ter essa noção que, olha, meu ponto fraco é a marcação. Por exemplo, o Mailton. Meu ponto fraco é a marcação e o posicionamento, sabe? Vou pegar um cara especialista para me ensinar isso daí, entendeu? É a mesma coisa de um profissional no seu trabalho. O cara trabalha em TI, trabalha em negócio de rede. Ele tem que estudar os negócios lá, porque essas coisas atualizam, modernizam. Nós, jornalistas, a gente também tem que atualizar um monte de coisa que a gente tem que aprender a mexer em sistema, tem que aprender a fazer vídeo, tem que aprender a editar o vídeo. Então, todo mundo nas suas profissões, aí não importa qual, ela vai ter que fazer o seu aprimoramento de acordo com os seus maiores defeitos ou seus maiores problemas. E o jogador de futebol parece que não. Se a gente analisar o Rafael, o goleiro, a gente percebe que o Rafael, a gente era uma coisa que a gente reclamava sempre. Pênalti contra o São Paulo, esquece. É gol porque o Rafael é ruim para pegar pênalti. Mas o Rafael fez alguma coisa, cara. Ele está pulando em todas as bolas no lado certo. Ontem do Arrascaeta, ele só não pegou porque o Arrascaeta chutou ali na bochecha da rede, né? Que a gente fala que é o pênalti perfeito. Se você olhar no lance, você vê que faltou uns 20 centímetros para ele alcançar a bola por causa disso. O Arrascaeta bateu bem no cantinho. Se ele batesse um pouco no canto, mas um pouco mais para cá, o Rafael teria pego. E o Rafael tem pulado nos cantos certos. Então, você vê, o Rafael foi um cara que foi atrás de alguma coisa que ele fez ali com o preparador de goleiro dele, e ele está conseguindo alcançar ali, não vou dizer excelência, né, porque nunca se alcança totalmente a excelência, mas se alcança sim uma melhoria. O Mailton vai ter que procurar isso, o Ferreirinha no arremate também deveria procurar isso, e tem outros jogadores ali que se você pegar também, você pode fazer por exemplo, o Enzo Dias, ele marca muito bem, mas apoia mal. Aí, então, ele precisa desenvolver melhor essa parte do apoio, do cruzamento. Então, todo jogador tem que fazer essa atualização e o Ferreirinha precisa mais do que urgente, porque se ele... quantos anos o Ferreirinha tem? Você tem aí essa informação? 28. 28. Então, ele está naquela fase que é o ápice do jogador de futebol. É a idade que o jogador alcança a maturidade. Ele já não é tão imaturo quanto ele surgiu e também
não está fisicamente tão desgastado de um jogador que está em final de carreira. Então ele está no ápice da forma física, tal. Então ele precisa desenvolver agora a totalidade ali, a melhoria na forma técnica, que é o arremate, é o chute ao gol. Perfeito. O Gui Robert, que é um dos principais haters aí do Mailton, falou: o ponto fraco do Mailton é a marcação, posicionamento, passe e inteligência. O Gui Robert falou que ele não vai melhorar o chute. Não vai, né? E falou que o Ferreirinha também não vai melhorar o chute. Bom, os números aí do Ferreirinha, faltam só mais 2 gols, hein? Só mais 2 gols, hein, Neto? Aqui, ó. Conga, la conga. Conga, conga, conga. Vai, Graguireto! Rapaz. Netão, você vai. Acho que você vai dançar. Faltam quantos jogos? Faltam 7, né? 6? 6 jogos. Pô, Ferreirinha, dá aí, meu patrão. Ajuda Dá nós aí, aí. meu patrão. Ajuda nós aí. Ajuda nós aí a ter pelo menos Felicidade. uma felicidade aí, né, nesta reta final aí desta temporada. Lembrando, né, que estaremos acompanhando aí no ano que vem aí Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil, talvez Libertadores, desde o início. Beleza?